buzinas, sirenes, motores e excesso de veículos. Tudo isso interligado. Seja nas grandes metrópoles ou pequenos centros, o trânsito une motoristas, revelando histórias e vivências de todas as regiões. Dados divulgados em agosto mostram que são mais de 60 milhões de novos habilitados a dirigir apenas carros, isso em todo o país. O transporte que vai além do conforto para o lazer até a ferramenta essencial de trabalho. Hoje, eu te convido a conhecer um pouco mais sobre os desafios, responsabilidades e o dia a dia dos motoristas. O primeiro automóvel do Brasil foi exportado em 1891 por Henrique Santos Dumont, sim, irmão de Santos Dumont, inventor do avião. De lá para cá, a indústria ampliou, se modernizou e a cada ano, milhares de novos brasileiros são habilitados para dirigir. Em paralelo, cresce o número de imprudências, acidentes e mortes no país. Atualmente, a maior vítima no trânsito brasileiro é o motociclista. Então, o motociclista está aproximadamente com uma porcentagem de 30%, representando 30% dos mortos são motociclistas, e são os motociclistas homens de 20 a 29 anos. Então, o Brasil está com esse cenário grave nas mortes no trânsito, e a solução ela não é fácil. Ela é complexa, ela vem de várias áreas de conhecimento. Então você tem a área de fiscalização, você tem a área de educação no trânsito, de comunicação, que é o papel de vocês, um papel muito importante. A área de engenharia, então infraestrutura, engenharia dos veículos, engenharia de equipamentos de segurança. Tudo isso ajuda a reduzir as graves lesões do trânsito e as possíveis mortes. Os acidentes no trânsito são a terceira maior causa de morte no mundo, ficando atrás apenas de doenças cardíacas e do câncer. De acordo com a OMS, o Brasil é o terceiro país no mundo com mais mortes no trânsito, ficando atrás apenas da Índia e da China. São mais de 1 milhão de vítimas por ano e, na maioria dos acidentes, eles são causados por negligência do motorista. No Brasil, nos últimos anos, vem morrendo mais de 30 mil pessoas por ano no trânsito. Então, é um dado que está muito alto ainda. E a gente tinha uma diminuição desse valor na década de 2011 para 2020, só que daí de 2020 para 2021 houve um aumento de novo. Então, todo aquele progresso que a gente teve, que estava com aquele sentimento que estava caminhando por uma situação melhor. Quando saiu os dados do Ministério da Saúde em 2021, a gente viu que subiu um pouco de novo a condição das mortes no trânsito. Então, eu acredito que esse tem que ser o foco, não só do poder público, mas de toda a sociedade, até de nós como motoristas. Então, quando a gente pega os conceitos mais novos de segurança no trânsito, que é o conceito de visão zero e o conceito de sistemas seguros, um dos pilares é que todos nós somos responsáveis por essa situação no trânsito. O Código de Trânsito Brasileiro, que rege todas as atribuições dos órgãos de trânsito, normas de condutas para motoristas e diretrizes para a engenharia de tráfego, completou 26 anos. São 341 artigos que já passaram por cerca de 40 alterações. Uma das mais importantes foi a Lei Seca, estabelecida em 2012. A educação no trânsito é a mais necessária para a conscientização e prevenção. O Código Brasileiro traz um ganho extremamente importante do ponto de vista da educação, quando ele determina, porque está lá na letra da lei, que os municípios de ensino fundamental, enfim, devem implantar a disciplina de educação de trânsito. Isso é uma questão. A outra é, os municípios implantaram? Não. Então a gente percebe que a educação, o reflexo da educação é lá na frente. Eu acredito que não é só a questão da regra, né? Se fizer isso, acontece isso. Se não fizer isso, acontece aquilo. Mas é muito mais a questão da educação. Para o professor, a conscientização não tem surtido tanto efeito com as punições. Dados do Senatran mostram que entre as multas mais cometidas no país em 2022, o excesso em velocidade em até 20% aparece em primeiro lugar,
seguida por excesso de velocidade em até 50%, transitar em local não permitido pelo rodízio, avançar sinal vermelho no semáforo e multa por condutor sem cinto de segurança. Infração, né? Tem todo um jogo. Ela está associada ao valor da multa e concomitantemente à pontuação na carteira de habilitação. Então, o jogo que se faz e que a gente observa, e se eu estiver errado, os telespectadores que me corrijam, que é uma questão de botar a mão na consciência, o jogo que se faz é da pontuação. Levei uma multa. Ok, eu pago, mas quantos pontos eu vou ter? Porque na somatória de pontos, a penalidade é a proibição, né, da pessoa de dirigir durante um período. Então você fica suspenso, né? É que nem o jogo de futebol. Cartão amarelo 1, 2, você fica suspenso o jogo. No cartão vermelho, você é de imediato. E a pontuação é negociada. Eu passo para um parente, eu passo para um amigo. Vem cá, você presta a sua carteira aí, divide os pontos comigo. Isso acontece. Então, numa leitura muito crítica, se isto acontece, é porque não está dando certo. Nas estradas, a fiscalização e conscientização dos condutores são realizadas por órgãos de segurança pública, como a Polícia Rodoviária Federal. Motoristas, de forma a agir de forma segura, não só na presença dos policiais, né, quando vem um policial na beira da rodovia, mas a todo momento que ele estiver, e ter essa consciência que o trânsito é um local compartilhado e todos são responsáveis pela segurança dele, não só os agentes de segurança pública responsáveis pelo trânsito, mas também todos, os condutores, os ciclistas, os pedestres, todos devem ter essa consciência. As operações durante feriados e dias de maior circulação de veículos nas rodovias contam com um aumento de efetivo, blitz e orientações em horários estratégicos. Que todo ano ela começa em dezembro e vai até depois do carnaval, onde a gente intensifica mais fiscalização de infrações que normalmente geram acidentes mais graves ou agravam os acidentes, como excesso de velocidade, ultrapassagem indevidas, o não uso do cinto, o uso de celular ao volante. Então, esses tipos de infrações são mais coibidas nesse período. A maioria dos acidentes que a gente percebe que as causas ali estão relacionadas com o fator humano, né? Não só com o veículo ou com a rodovia. Então, o fator humano influencia muito. Então, é importante as pessoas terem essa consciência e esse cuidado ao pegarem a rodovia. Estar descansado, principalmente, né, se for fazer uma viagem longa, porque o sono é tão perigoso quanto o uso de álcool, o uso de drogas. Então, e a gente não tem muito como coibir, né? Por falar em estradas, fomos para Guarulhos conhecer de perto um amor pelos caminhões que vem de geração em geração. Já ouviu falar nos motoristinhas? Se ainda não conhece, aperta o cinto aí porque nesta viagem tem muita história. Para falar um pouco da rotina deles, pai e filho que têm uma transportadora e ainda viajam juntos pelo Brasil afora, a gente tem que citar o pilar de todo esse amor, Senhor Oridigílio, mais conhecido como Jatobá, que foi o grande instrutor da família. Ele faleceu há 2 anos. Tudo começou lá no interior do Paraná, em Arapongas, quando Vinícius, esse cara todo estiloso aí, ainda era menino. Ajudava o pai na roça e começava a mexer com caminhões. Meu pai foi caminhoneiro a vida toda, né? E eu nasci e cresci dentro de caminhão viajando com ele. Aí, quando eu fiz 13 anos, eu falei pro pai que eu não queria mais estudar. Ele falou, você que sabe, ou estuda ou vai trabalhar. E o pai mexia com caminhão na roça já, né? Puxando madeira, tudo. Aí, com 13 anos, comecei a ir pra roça com o pai e já fui aprendendo a dirigir o caminhão. Desde novo já piloto caminhão. Aprendi nos caminhões bem antigos, que é um Ford, depois tivemos um Chevrolet. E desde então, a vida inteira em cima de caminhão até hoje. Estou com 45 anos hoje, então desde os 13 já pilotando caminhão do pai. Já começou? Já comecei. Toda a influência do seu pai? Tudo então. do meu pai. E a família toda, meu tio, irmão, tudo caminhoneiro também. Então é de família, tá no sangue, viu? Tá no sangue. E vou continuar o resto da minha vida, se Deus vai mexer no caminhão.
Você fala com um brilho nos olhos, Falo, né, não, pra falar dos caminhões. Para mexer com caminhão, para ser caminhoneiro, tem que gostar, porque é sofrido. Vou falar para você, não é uma vida fácil. Então tem que gostar mesmo de verdade. Passa muito tempo fora de casa, as condições de trabalho são ruins, ponto de apoio, posto, tudo hoje é difícil. A insegurança, muito roubo, muito assalto, acidente demais. As rodovias pedagiadas hoje ainda estão em melhor condição, mas onde não tem pedágio, as rodovias bem precárias. Vinícius destaca a falta de segurança como o principal ponto negativo da vida nas estradas. Semana passada, na Regis Bittencourt, o caminhoneiro subindo na serra com o caminhão carregado e ladrão abrindo a carreta e tirando carga de cima. Tem até uns vídeos aí circulando nos grupos do WhatsApp dos caminhoneiros. E muito roubo, muito assalto e a falta de segurança nas rodovias, que causa muito acidente também, né? O Rafa seguiu os passos do pai. Desde pequeno, para ele, o mundo já girava em torno dos caminhões. Sempre fui dentro de caminhão, sempre gostei e vim crescendo. Até pensei que ia mudar um pouco quando tivesse uma idade maior, mas continua a paixão, que é meu pai, meu avô, família toda nossa puxou pro lado de caminhão e segui os passos, tirei a carteira e não paramos, trabalhando na transportadora. Depois já comecei a viajar também, graças a Deus hoje continuo ainda. E vamos assim, veio de família já, uma paixão mesmo. Praticamente 2 décadas compartilhadas com o pai por este país também rendem boas histórias e muito aprendizado. Nunca me esqueço, um dia no Mato Grosso, logo, acho que eu já estava para fazer uns 18 anos, e o pai me deixou pegar, foi a época que eu mais dirigi, que ficou marcado muito na minha história, que eu peguei para dirigir, que eu já sabia engatar as marchas, na época o pai tinha um caminhão mais velhinho, né, era câmbio de trocar as marchas. Foi onde eu mais sinto orgulhoso de ter aprendido, dele ter dado a confiança, né, de eu pegar o caminhão sozinho para dirigir. Quando pergunto sobre a rotina, é tudo bem diferente do que se imagina, de apenas aproveitar a direção pelas estradas do Brasil afora. É bastante corrida, não para. Tem dias que tem que rodar a noite toda, você tem que mexer com lona, amarrar carga, mexer com pneu, manutenção no caminhão. Tem muitos lugares que você vai ser tratado mal por cliente. Então não é só, a realidade não é só dirigir, não é só tirar foto igual tem muito na internet. A realidade é outra, é diferente do que a gente vê na internet, né? Tem um lado bom, positivo, tem os lados bons, mas com também certeza. tem dificuldades. Tem dificuldade também. Já aconteceu de caminhão quebrar na estrada, você ficar sem ajuda, sem o sinal no celular, sem ter alguém para ajudar. E aí, como é que faz numa hora dessa? Você tem que se virar, tentar pedir para alguém parar, te ajudar. Já aconteceu de ter que andar quilômetros para ir em posto, pedir ajuda. Quando tem contato, às vezes, alguma coisa que eu preciso de ajuda, o pai me auxilia. Ou ele tem bastante conhecimento em todos os lugares do Brasil, que já viajou bastante. Então, geralmente tem alguém para fazer um socorro, para ajudar a gente, né? Mas se o assunto for o filho Arthur, de 3 aninhos, a família toda dos motoristinhas se derrete com os caminhões por toda a parte. Desde quando ele nasceu, a gente já começou a dar presente, que é caminhão, brinquedo, tudo é caminhão. E hoje a gente está andando com ele, ele vê caminhão, papai, caminhão. Esse caminhão amarelo mesmo, eu estava lá semana passada, ele, papai, você vai vir me buscar com o caminhão? Então ele já é apaixonado por caminhão e como a gente viaja bastante, geralmente passa lá na região onde ele mora, eu sempre passo por lá. Quando tem feriado, final de semana que eu não saio para viajar, eu pego e vou para lá também, né? Ele então deve seguir os passos. Ah, eu creio que sim, que ele já gosta bastante. Vai incentivar? Já estamos incentivando. Dos mais novos aos mais experientes. Recordar é viver e não esquecer das raízes. Como Vinícius, que se orgulha de mostrar onde começou, as estradas que passou, as amizades feitas e os desafios enfrentados com a graça de Deus. Quando eu comprei meu primeiro caminhão, aí eu financei 48 vezes, a pressão era alta e a situação financeira estava muito difícil nessa época. Não que hoje não esteja, porque é uma luta diária, né? Mas nessa época eu caí de cima da carreta, eu quebrei essa mão aqui, ó, se você observar, o osso aqui ó, é para dentro. Eu caí de cima da carreta, abrindo as tampas, engessei a mão e eu cheio de conta, pagando pressão de caminhão, fui viajar para o Rio Grande do Norte com a mão quebrada, engessada aqui, ó. Se virando, engatando o câmbio, do jeito que dava, mas eu tive que viajar para pagar parcela de caminhão. Mas vale a pena? Vale. Se realiza? Realiza. Uma das partes boas que você conhece várias cidades, várias pessoas, desde uma pessoa boa até uma pessoa ruim.
E tudo eu levo de exemplo. A pessoa ruim, eu quero de exemplo para mim não ser igual ela. E a pessoa boa, eu me espelho para mim ser cada dia melhor. E as coisas boas também da estrada, por exemplo, fim de semana você tá parado no Recife, no Nordeste, aí você pega uma praia também, né? Já aproveita. Já aproveita. Né? Desse jeito eu conheci muitos lugares bonitos, mas bonito mesmo. Você se vê fazendo outra coisa? Não. Não troca por nada? Não, não. Só gratidão e alegria? Gratidão. É muita gratidão mesmo. Só agradecer. Hoje a gente tem mais para agradecer do que pedir, graças a Deus. E a gente pode acompanhar um pouquinho da viagem? Bora lá de com hoje? nós? Bora. Vamos então? Pro Triângulo Mineiro, lá pro lado de Uberlândia, carregar uma batata lá. Batata? Vamos carregar. Vamos embora então. Então vamos com nós. As malas já estão prontas, as dos dois. Já a gente acompanha uma parte do trajeto ouvindo boas histórias, como das comidas típicas que conheceram após passar pelas 27 capitais do país, as amizades e apoios que receberam ao longo dos anos e também as dificuldades compartilhadas por quem está nesta profissão. Diz que quem faz o que gosta não trabalha nunca, né? Tem esse ditado que a gente sempre ouve falar, então a gente faz o que a gente gosta. Eu, se for para escolher assim, Vini, você quer fazer uma viagem de caminhão ou de carro? Eu prefiro caminhão. Em 1903, foram criadas as concessões para dirigir. 3 anos depois, os primeiros exames obrigatórios foram realizados, à época em São Paulo e no Rio de Janeiro. E só em 1941 foi criado um decreto de lei considerado o primeiro Código de Trânsito brasileiro. Já na década de 1920, surgiram as primeiras leis de trânsito. A partir daí, as autoescolas começaram a se profissionalizar. Os DETRANs, Departamentos Estaduais de Trânsito, são os órgãos responsáveis, entre várias atividades, pelas fiscalizações, por registrar veículos e emitir as carteiras de habilitação. No estado de São Paulo, a desburocratização vem ao encontro da informatização dos atendimentos. Atualmente, 93% dos serviços são oferecidos de forma digital, sem a obrigatoriedade da presença do condutor. O que a gente quer é que o condutor consiga, através dos meios disponíveis eletronicamente, obter serviços do DETRAN sem precisar, de fato, se deslocar a uma unidade de forma presencial. Os serviços que são obrigatórios serem feitos de forma presencial, esses ainda a gente tem que manter, por exemplo, uma coleta biométrica, né? Mas o DETRAN tem trabalhado muito para que o cidadão consiga resolver grande parte dos seus serviços de forma digital. Segundo o Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo, até setembro, mais de 550 mil CNHs foram emitidas. E os homens lideram o grupo de motoristas, pelo menos no estado, que é o mais populoso do território nacional. Nesta autoescola, que está há 26 anos no mercado, o cenário é outro na unidade de Caçapava, no interior paulista, pois mais mulheres têm buscado pela retirada da CNH. A questão da idade, é até surpreendente eu falar isso, mas a gente tem ali desde dos 18 anos, né, porque para dar entrada no processo tem que ter 18 anos, até pessoas mais velhas, né? Então, às vezes a gente acha que não, já estou muito velho para isso, não, muito pelo contrário. Então, o nosso público ele é bem diversificado com relação à idade, à faixa etária. Com relação homem ou mulher, eu acho que, de fato, as mulheres sobressaem tudo, né? As mulheres, elas são mais numerosas e na autoescola não é diferente. Então, o número maior é de mulheres. Até o documento de quem está apto a dirigir chegar em mãos, há todo um processo de formação com as aulas teóricas, práticas e os devidos exames. Ele vai passar por 45 horas aulas, né, de formação teórica. Depois disso, ele é avaliado com 30 questões, onde ele precisa obter pelo menos 70% de número de acertos para ser aprovado. Fora isso, né, evoluindo no processo, ele tem que executar a etapa das aulas práticas. Ele pode obter a CNH de forma inicial nas categorias A e B, ou só A ou só B de forma individual.
concluídas as aulas práticas, que tem a carga horária de 20 horas aula, ele é avaliado no exame de aptidão, de aptidão de dirigibilidade, né? A prova prática, que a gente chama assim. Então, ele é avaliado. O Detran São Paulo tem já, de forma muito intensa, trabalhado inclusive buscando a digitalização dessa prova prática. A prova prática hoje ela é realizada no estado de São Paulo com a utilização, né, de tablets. Isso traz velocidade inclusive na emissão desses documentos, né? Se reprovar, tente de novo. Não há um limite para a retirada da carteira de habilitação. Vitória faz parte do grupo que busca uma maior independência e mais praticidade com a habilitação. Ela já passou no exame teórico e agora aguarda o prático. Eu sempre quis tirar a carta. A primeira coisa que eu queria fazer com 18 anos era tirar a carta. Pela independência mesmo, para poder fazer minhas coisas, não depender tanto dos meus pais. É isso, assim, pela independência, a liberdade, né? Sim. E como está sendo para você esse momento? Tô realizada. Que primeira coisa que você vai fazer na hora que você passar no exame tela em mãos? Eu já falei que eu vou passar na casa da minha avó e falar, sai aí que eu tô indo aí te buscar pra gente ir no shopping, fazer um passeio, alguma coisa. Para a Vitória, os detalhes das aulas práticas foram os principais desafios para encarar o trânsito. Seu instrutor, o Danilo, está há 7 anos no ramo e conhece bem esses detalhes e o perfil de cada aluno. Cada um tem um objetivo, uns profissionais, outros pessoais. Tem gente que eu preciso da minha habilitação para ajudar meu pai a levar no hospital. Outro precisa, meu emprego depende disso, se eu não tirar minha carta eu vou perder meu emprego. E outras realização, né? Fez 18 anos, a pessoa ela quer aquela liberdade. Então são muitos sonhos que vêm, em várias formas. A gente vai sempre da melhor maneira tentando realizar todos. Além da responsabilidade de participar deste momento, há também a importância de trabalhar a parte psicológica. O educar o aluno desde o começo até a questão do exame, ele chega lá realizado e confiante, que essa é a parte que eu tento pegar muito, confiança. Faça bem, faça no seu tempo, faça para você, que depois tudo vai fluir normalmente. Apesar de toda a parte teórica e prática para a retirada da Carteira Nacional de Habilitação, muitos ainda não conseguem dirigir. E é aí que entram os instrutores especializados em recém-habilitados. E hoje a gente vai acompanhar um pouco do trabalho do Hamilton, que está neste ramo há cerca de 15 anos. Vamos lá, Hamilton? Vamos lá. Bora então. O Hamilton trabalha por conta própria, sem vínculo a autoescolas. Diariamente, sai de sua casa em Taubaté para dar aulas na cidade e em municípios vizinhos, àqueles já habilitados, porém sem segurança para dirigir. Eu trabalhava antigamente num hotel, né? E nesse hotel tinha uns pessoal lá que comprava carro e tal, e tinha esse medo de dirigir. Como eu era habilitado, a hora que acabava o expediente lá, eu pegava e ensinava eles a dirigir assim no carro deles mesmo, entendeu? Aí eu ensinei muita gente a dirigir, e eu não era instrutor, não era nada. Uhum. Aí daqui a pouco eu falei assim, já que o pessoal falava pra mim, porque você não faz o curso, você já dá aula assim, não sei o quê. Na boa vontade. Eu era muito calmo, né? Então, daí eu peguei e fiz o curso de instrutor. Aí eu fui dar aula na autoescola, e daí eu via que muita gente pedia pra mim depois eu dar aula, que não conseguia dirigir depois, que parava. Os próprios meus alunos me procuravam. Aí eu comecei a dar essas aulas assim, tá bom, vou lá, vou te ajudar e tal. Aí eu vi que muita gente começou a pedir. Aí eu falei assim, olha, daí eu saí da autoescola e comecei a fazer isso na aula particular. Entendeu? E como que é o perfil, né, do seu aluno? Olha, eu tenho aluno assim, em todas as idades, desde, né, acabou de tirar a habilitação, 18 anos, eu tenho aluno também eu já tive aluno até de 70 anos. Aliás, eu já tive aluno até de 80 anos. Então, vários perfis, né, que eu tenho de alunos. Eu tenho aluno que já teve acidente, ficou com trauma. Eu tenho aluno que nunca mesmo dirigiu, depois de 20, 30 anos, quer voltar a dirigir. Mas cada aluno ele tem a sua particularidade, né? Esse apoio psicológico, ele é fundamental, o Hamilton? Como que você sem dúvida. O aluno ele tem que sentir segurança na gente, sabe?
como eu sou muito calmo, ele sente muita segurança, entendeu? E eu passo muita segurança para o aluno mesmo, entendeu? É um trabalho meio psicológico até. Eu até entrei numa faculdade, fiz 2 anos de psicologia para mim já entender mais, assim. Infelizmente eu não terminei a faculdade, mas eu achei que já eu precisei ter esse tempo, ter faculdade para mim entender mais o aluno, porque tem aluno que tem medo, tem aluno que não tem prática, são várias, mas a maioria é o psicológico do aluno, é aquele medo mesmo, às vezes até a fobia mesmo que o aluno tem, sabe? Você tá feliz? Ah, sim. Sou muito feliz com essa profissão minha. E, nossa, principalmente as pessoas mais de idade, assim, nossa, elas depois me chamam até de filho e, nossa, é muito legal. Coloca o cinto de segurança, arruma o espelho retrovisor, dá a partida e partiu praticar. Mônica é uma das atuais alunas do Hamilton que buscam vencer o medo de dirigir sozinha. A recém-habilitada de 58 anos tem o mesmo desejo da Vitória de 18, a liberdade e independência. Eu sempre tive esse sonho. Mas assim, aí à medida que os meus filhos foram crescendo, eu dava prioridade para as necessidades deles. Curso, fono, que o meu filho caçula precisou, né? Psicopedagoga, que ele tinha uma dificuldade de aprendizado, né? Aí fui sempre assim, focando neles. Mãe sendo mãe. E aí assim, aí meu filho foi para a faculdade, eu ajudava um pouco ele a pagar a pensão, que ele foi morar em São Paulo, né? E aí eu falei assim, não, mas chegou um momento que eu falei assim, não, agora eu tenho que pensar em mim. A devota de Nossa Senhora Aparecida, que sempre teve mais facilidade na teoria do que na prática, vem enfrentando com coragem os medos e a insegurança. A minha vontade era de descer do carro. Falei, não, vou enfrentar. Porque assim, eu até falei para o meu filho, os medos são os alvos. E aí você vai atirando em cada alvo. Medo de subir viaduto? Atirei nele e venci. Medo de pegar a Dutra? Atirei nele e venci. Pegamos a Dutra. Um curto pedaço, né, mas peguei. Aí fui a 80, quarta marcha, tranquilo, né? Aí a hora, Mônica, agora a gente vai entrar, dá seta, tal, né? Manter distância, né? Então, fui vencendo esses medos, né? Aí eu falei assim, não, aí agora eu quero ir sozinha. Aí apareceu esse jantar na casa das minhas amigas, né? Falei, não, vou, né? Vou sozinha. E aí meu marido deu maior força também. Não, vai sim, você tem que perder esse medo, né? As primeiras aulas foram no carro adaptado do instrutor, depois no carro próprio, e essas etapas deram mais confiança e estão surtindo efeito, como no jantar com as amigas. Já tô, assim, fazendo ele comer na minha mão. E tá feliz, Mônica? Muito feliz, você não faz ideia. Quando eu cheguei, amigas, vim dirigindo. Um preconceito quanto aos motoristas, que precisa ser combatido no país, está ligado diretamente ao público feminino, de que acidentes e infrações no trânsito são causados pelas mulheres, por elas estarem dirigindo. O gênero do condutor indifere e a responsabilidade é igual para todos. O Observatório Nacional de Segurança Viária, que desenvolve ações para ampliar a educação no trânsito e a redução dos índices de ocorrências, analisa dados como os de 2021, consolidados pelo Ministério da Saúde. Nesse ano, mostrou-se que 82% das mortes no trânsito foram de homens. E, atualmente, mais ou menos 2/3 dos condutores habilitados no trânsito são homens. Então, se você pensar um pouco na exposição entre ambos os gêneros, se você tem 2/3 de condutores homens, você imagina que você aproximadamente também teria 2/3 de mortes de homens morrendo no trânsito. Só que isso está uma proporção muito maior, você tem 82% de homens morrendo no trânsito. Então, a cada 10 envolvidos em acidentes,
acidentes fatais, 8 são homens. Além dos índices negativos, milhares de brasileiros constituem essa classe trabalhadora diariamente. Na categoria do transporte escolar, por exemplo, a responsabilidade é dividida com a alegria de transportar vidas. Ainda mais se o mundo for todo cor-de-rosa, como o da tia Tati, em São José dos Campos, no interior de São Paulo. Tatiane, que já trabalhou como cabeleireira e babá, coloca toda a sua personalidade em prática para levar e trazer crianças das escolas. O rosa está por toda parte. Meu sonho era trabalhar com criança, né? E a ideia surgiu depois que o irmão do Juliano, meu marido, ele sofreu um acidente de moto, machucou a perna. E na época a gente procurava transporte para ele, né? Ele fazia um curso, a gente procurava o transporte para ele, para levar ele para a escola, né? Que ele estava precisando, e a gente não encontrava. E um dia o Juliano falou assim: Tati, você tem coragem de dirigir uma van? Eu sou uma pessoa bastante ousada, eu tenho muita coragem, sabe? Eu sou assim. E eu falei assim, claro que eu tenho. Nunca tinha dirigido van nenhuma, né? Nem só carro, só que eu tinha habilitação de carro. Desta oportunidade e incentivo, tudo ganhou forma em 2008. Uma rotina puxada, dividida entre ser mãe, esposa e motorista, mas gratificante. Eu acordo 5h30 da manhã, eu começo a fazer a linha às 6 horas, volto para casa às 8 horas. E aí é a hora que eu dou uma ajeitada na casa. Eu tenho 2 filhos, né? Um garotinho de 10 anos e uma mocinha de 1 ano. Então aí eu tenho que preparar, porque o mais velho também vai para a escola. A pequenininha fica com a minha vizinha, né? Que cuida dela desde 2 meses. E aí é onde eu tenho tempo. Faço almoço, cuido da casa. Claro que eu não consigo terminar tudo, né? Mas tem que ser aos poucos. E aí eu cuido da casa, né? Faço algumas atividades aqui em casa. Também eu tenho uma loja online e aí eu também nesses intervalos é onde eu atendo alguns clientes também, né? Uma loja infantil. E é assim, a minha vida é assim, é bastante corrida, mas é muito gostoso e é muito gratificante poder trabalhar com criança. Deu tão certo que até o marido, o Juliano, entrou para o negócio para atender a demanda crescente. Ele sempre me ajudou desde o começo, como eu falei, né? Ele me ajudou a tirar habilitação, comprou a van para mim, então assim, a gente sempre é um ajudando o outro. Eu acho que isso é muito importante quando você tem uma pessoa do seu lado que sonha com você, que te ajuda, né? Que é seu parceiro, seu amigo. Eu acho que esse é o segredo. Ousadia e atitude. São cílios, borboletas, jogo de luzes, televisão, espaço de leitura, um CD infantil gravado pela cantora Tia Tati e, é claro, tudo muito rosa. Quando eu comecei a trabalhar no transporte, eu falei assim, eu quero ser diferente, eu quero fazer diferente. E aí onde eu tive a ideia de primeiro, né, a parte de dentro da van, eu decorei de rosa, tudo. E aí, não contendo, eu falei assim pra ele, Juliano, eu quero pintar a van de rosa. Quero e ele pintar topou? Porque eu acho que vai dar super certo, é muito diferente. Aí foi aonde eu pintei a van por fora de rosa. E depois de 6 meses ele teve que pintar dele, tá? Tá feliz? Eu sou uma mulher realizada, né? Na profissão, como mãe também, sou realizada. Seria então gratidão pra gente encerrar. Gratidão a Deus por tudo, que não é fácil, né? Não é fácil, assim, não são todos os dias que nós estamos bem, não é todos os dias que a gente, né, tá com a saúde. A gente tem problemas, né? Mas eu vou te falar uma coisa, que quando eu sento ali naquele banco, que eu começo a fazer a linha, assim, pra mim muda tudo. O dia se transforma. Não levo os meus problemas pra lá, fica aqui, né, lá dentro. E outra coisa, eu aprendo muito, todos os dias eu aprendo com as crianças.
Até o quarto trimestre deste ano, o Brasil tinha 1.500.000 trabalhadores por meio de aplicativo de serviços. 47,2%, ou seja, pouco mais de 704 mil motoristas, atuavam pelo aplicativo de transporte de passageiros. O casal Tatiane e Joab sabe bem como é a rotina de transportar inúmeros passageiros num mesmo dia. Hoje, são motoristas de aplicativo. Enquanto um sai para as corridas, o outro cuida dos afazeres da casa e das crianças. Até o início deste relacionamento, ambos trabalhavam em uma empresa de transporte coletivo. Tatiane era cobradora e Joab motorista. Ele, motorista de ônibus, por cerca de 20 anos, começou no aplicativo primeiro, buscando mais flexibilidade e independência. Não trabalhar sábado e domingo, né? Pensava nisso também. Mas aí o aplicativo dá mais dinheiro no sábado e no domingo, né? Então, né? Mas assim, foi bom mudar a rotina, né? Mudar o carro diferente, né? Pegar passageiros. O ônibus é bastante gente, né? Um carro grande. Eu dirigia um articulado, né? Então, um carro bem grande, né? Então, agora estou num carro menor, mas na verdade tem que trabalhar mesmo, porque as contas também vai vencendo, né? Você não pode pegar e ficar 2, 3 dias sem trabalhar, né? Você ganha aquele dinheiro ali, é dali que você tem que fazer manutenção do carro, pagar as contas, fazer tudo, né? Então, às vezes você olha assim e você fala, esse dinheiro é bastante, né? Mas aí depois tem os descontos, que às vezes você não olha o desconto, né? Aí você tira o dinheiro da gasolina, tira o dinheiro da manutenção, das coisas, né? Aí você vai vendo que não é aquele valor total, né? O sonho da Tatiane era ser motorista de ônibus, mas há 8 meses é na periferia, na zona leste de São Paulo, que ela se realiza todos os dias transportando passageiros. Além de auxiliar a renda da família, ela também consegue ficar mais próxima dos filhos. Para eu ter também uma renda, eu trabalhar aqui perto, eu consigo vir aqui, ficar um pouco com as crianças, fazer o que eu tenho que fazer, trabalhar um pouco aqui na região enquanto ele trabalha no centro. Então, assim, até hoje continua praticamente a mesma rotina. Só que, assim, para ele atingir, né, o valor que ele precisa, ele tem que fazer 2 turnos, que é o horário da manhã, a partir das 4 horas, e depois o horário da tarde. Aí, a maioria das vezes, ele chega em casa 10 horas da noite, para ele conseguir atingir a meta dele, né? É um pouco inviável, mas infelizmente, para a categoria que ele trabalha, tem horário, não é qualquer horário, é só em horário de pico, muitas vezes. Enquanto os demais profissionais brasileiros costumam trabalhar em média 39 horas e meia por semana, os motoristas por aplicativo têm jornadas semanais mais extensas, uma média de 46 horas trabalhadas. Final de semana sempre é os melhores rendimentos. Então a gente costuma, durante a semana, dar um pouco mais de folga, trabalhar menos, eu no caso, né? Eu, segunda-feira, a placa do carro, fico em casa, faço as coisas em casa, fico com a rotina da casa e na quarta-feira ele fica na rotina da casa enquanto eu vou trabalhar, né? Trabalho o dia inteiro. E no final de semana é os 2 que trabalham. A Tatiane já se envolveu em acidente de trânsito. Ela explica que nunca sofreu assédio ou algum tipo de violência por parte dos clientes, mas os elogios e o feedback de segurança vêm mais das passageiras. Alívio das passageiras mulheres em falar assim, ufa, ainda bem que é uma mulher que está vindo, porque a insegurança vem por parte das passageiras. Os desafios é mais no trânsito mesmo, dividir espaço com motoqueiro, com carro grande. Eu já tive vários problemas de evitar um acidente grave, principalmente com o motoqueiro, porque é uma situação meio que complicada, porque parece que eles não quer saber, sabe? Ele quer saber só da preferência dele, se é preferência, e sabe, ele é pequeno, a gente tem que respeitar eles, mas não é bem assim. Tem que exercer a educação de trânsito, tem que ser tanto para o maior quanto para o menor. Apesar da maior liberdade de ter o horário e escolha das corridas na palma das mãos, o casal acredita que a classe não é tão respaldada e segura. Tem aquele ditado, o cliente sempre tem razão em algumas situações,
né? Sempre não, né? todas, essa é a verdade. Fala o português, claro, é em todas. A gente quer acreditar que... No ônibus é assim, também. Sempre o cliente tem razão. Por mais que você esteja certo, quem está certo é o cliente, em primeiro lugar. As empresas vêem dessa forma, né? E as plataformas também. Abrir mão de um emprego registrado e investir na carreira de motorista autônomo ainda é um grande desafio para o jovem casal, que vive um dia de cada vez, mas que não se arrepende das mudanças com foco no futuro. Sabe, você vê gente diferente, você vê, que nem eu trabalhava no Black, um passageiro falando inglês, outro alemão, outro francês, sabe? E nisso daí você vai tendo aquela empolgação de sempre trabalhar mais para conhecer mais pessoas e tal, ver lugares diferentes. Antigamente eu não conhecia nem que era o Jardim Paulista. Para mim, Jardim Paulista era outro mundo ali, perto ali, sabe? De Pinheiros ali, eu nunca tinha ido para aqueles lados. E eu olhava assim e falava, caramba, que lugar bonito, sabe? Parece que é outro nível, as pessoas são diferentes, o jeito, sabe? Então assim, eu aprendi muita coisa nessa profissão, muita coisa mesmo. Vale a pena, hein? Vale. Uma pesquisa da Confederação Nacional da Indústria sobre mobilidade urbana mostrou que o ônibus é o meio de transporte coletivo mais frequentemente utilizado, com 50% das pessoas fazendo uso diariamente ou em quase todos os dias. E a nossa carona de hoje é justamente no transporte coletivo. E o nosso bate-papo é com o Júlio César, um dos motoristas dessa linha intermunicipal Guaratinga-Tapotim, no interior paulista. Júlio, são mais de 25 anos então de experiência? Isso mesmo, 25 anos e 9 meses. E como que tudo começou? Como que você chegou nessa profissão? Então, para dizer assim, eu sempre tive vontade de servir o quartel. Consegui me ingressar na aeronáutica, servi lá por 4 anos e 11 meses. Sendo que 6 meses eu fiquei no batalhão de infantaria. Aí um cunhado meu que já era militar, era sargento na época, conseguiu me transferir para outro setor, que era o setor de transporte, a garagem da aeronáutica. E lá eu troquei minha carteira, ele me deu o maior apoio, o Mira, e comecei a trabalhar com ônibus, caminhão, mas aí já vem a história desde criança, de brincar, fazer filinha de cadeira, que era motorista de ônibus, né? Já tinha um sonho desde pequeno? Isso, desde pequeno, um sonho realizado. Realização para todos os dias de muito trabalho e responsabilidade. Quanto à rotina, vai além do sentar e dirigir, viu? Todos os detalhes do ônibus precisam ser conferidos e sem os companheiros cobradores desde 2014, atividade extinta, é o próprio motorista que recebe, dá o troco, libera a catraca e parte para as corridas. O serviço de motorista de ônibus, o pessoal diz, né, é muito estressante, desgastante, então você tem que procurar ser um pouco extrovertido e sei lá, muita paciência, sem esquecer do compromisso, responsabilidade, né? A segurança do passageiro é o que mantém o passageiro junto com a gente, né? Ser responsável, tratar bem o cliente, né? Que são clientes nossos. E é isso aí, eu trabalho e venho às 4h30 da manhã para a empresa, né? Saio de casa e começo a minha rotina aqui 5h40 na rodoviária de Guará, vou até 11h30, onde eu paro, tenho um intervalo, vou almoçar e volto fazer essa outra viagem de 14h10. Agradeço muito a Deus e Nossa Senhora hoje por estar nessa linha aqui, acho que Nossa Senhora preparou para mim, já tive um infarto, acho que se eu tivesse em outro lugar, talvez tivesse explodido aí de estresse, né? Saber lidar com o público é essencial, pois entra e sai passageiro a todo instante. Mas a descontração para deixar o ambiente mais leve vai além e contagia também a equipe de trabalho na hora da troca de turnos. Uma pegadinha não faz mal a ninguém. Eu já apliquei bastante já, viu? Cobrador Germano, meu amigo, parceiro meu. A gente estava indo num horário de 5 para meia-noite, faz vários bairros, depois segue sentido Pedrinhas, para fazer o bairro Pingo de Ouro, Parque das Garças. Cemitério novo, recentemente tinha construído, eu parei na porta do cemitério e abri a última porta. Não tinha mais ninguém no ônibus, só nós dois, ele já sabia disso. Eu estava encerrando o caixa. E eu falei, até logo, senhora. E ele desesperou. Meu, vambora, fecha a porta, vambora. A hora que ele vê essa matéria aí, ele vai lembrar, ficou apavorado. Marcou, então. Marcou bastante. Marcou nossa, pros bastante. dois, Pros né? dois.
Momentos marcantes também de tensão e gratidão por saber o que fazer no momento exato. Júlio explica que certa vez uma passageira passou mal e ele, com as devidas capacitações, pôde fazer os primeiros socorros e ajudar a salvar aquela vida. Tudo isso, e nisso já pedi para a enfermeira dar a volta, acompanhar, pedi para o cobrador, os outros passageiros ligar para o bombeiro para aguardar no posto de saúde que eu estava indo com ela. Eu fiquei com medo de esperar ela e ela não, graças a Deus, não veio aconteceu pior com ela, né? E é gratificante para você? Bastante, muito. Principalmente depois que passa, né? Porque na hora é um nervosismo total, né? Aí depois que passa o momento esses momentos, por exemplo, de nervosismo, né? Que a gente fica bastante nervoso, preocupado, que é uma vida, né? Nós transportamos vidas, transportamos sonhos. Pessoas que vão trabalhar e voltam estão sonhando com alguma coisa, construir alguma coisa. E aí você pega uma situação dessa de uma pessoa que quase vinha a óbito, praticamente, e depois que passa, aí você fala, obrigado, Senhor, por ter dado esse dom, por ter me ajudado, deu tranquilidade para mim conseguir salvar uma vida, vamos dizer assim. E fazer a diferença, né? É. E por falar em sonhos, Júlio, você então tem seu sonho realizado? Ah, tem. Aqui nessa empresa eu construí minha casa, eu não tinha casa, construí minha casa. E tenho minha família hoje, esposa, 2 filhas. E a gente pensa mais um pouco, mas tô realizado. O que vier é lucro. Tá feliz? Bastante. Se vê fazendo outra coisa ou não? Motorista faz parte da sua vida? Faz parte. Eu acho que eu vou encerrar por aqui, se Deus quiser.